Olá, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu quero nesta noite saudar a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria poder uma live, estar entrando aí ao seu recinto, à sua casa, para juntos podermos degustar da gloriosa palavra do Senhor, este maná espiritual, este maná ao qual para nós sacia a nossa fome e a cada dia nos faz conhecer mais de nosso Senhor e assim nos molda a cada dia mais e mais a imagem do Filho de nosso Senhor Deus, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer da minha alegria de tê-los conosco para mais uma live, para mais um momento em que certamente Deus tem uma bela palavra para a sua vida, para a minha vida. Portanto, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, para todos sempre. Glórias a Deus por isto. Queremos, neste momento, queridos, convidar você. É isso mesmo, você que tem uma Bíblia Sagrada, você que tem o exemplar da Palavra de Deus, convido-vos a lermos a Palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos de número 73. Glórias a Deus. Enquanto você vai procurando aí, enquanto você vai encontrando o endereço aí na Bíblia, nós queremos neste momento estender aqui a nossa gratidão a Deus pela sua vida, por você também estar compartilhando deste vídeo, estar compartilhando desta live. Certamente, quando assim você faz, você também está sendo um canal de bênção para muitos que até então estava alheio a esta live. À medida que você compartilha, à medida que você está retransmitindo para outros ouvintes, creia que certamente Deus está abençoando ao ouvinte. Eu creio e creio com muita convicção que o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós prestamos culto, o Deus ao qual nos tem dado mais este dia, certamente Ele falará aos nossos corações nesta noite. Portanto, se você crê, não saia daí, participe conosco deste trabalho. A propósito, é uma live aonde é transmitido unicamente a bendita palavra do Senhor. Eu quero de já, em nome de Jesus, dar a minha saudação aos nossos irmãos da congregação El Shaddai e estender esta saudação na pessoa do pastor Luiz Camelo, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, estender esta saudação a todos os nossos irmãos aqui do campo da Igreja Assembleia de Deus, das demais denominações, como também a você que não está aqui no Maranhão, ou que está no Maranhão, ou aqueles que estão bem distante. Algumas pessoas nos assistem, algumas pessoas estão sempre acompanhando ali em Brasília, no Pará. São pessoas amigas nossas, pessoas que nós estimamos, temos um carinho e um amor todo especial. Que Deus abençoe a sua vida e que através da pregação da palavra do eterno Deus, a sua vida seja completamente fortalecida pelo poder desta palavra. Amém? Vamos à palavra do Senhor, querido, encontrada em Salmos 73. E o versículo nós iremos ler
versículo de número 17 e alguns versículos que se seguem. Está escrito assim: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pôs em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tem nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Glorificado seja o nome precioso do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Querido Deus, Senhor das nossas vidas, amado da nossa alma, ó Deus, Tu que és o nosso Senhor, Tu que és, ó Deus, o nosso Salvador, ó Senhor, Tu que nos sustenta, a Te oramos, ó Deus, no início desta noite, aonde, ó Deus, elevamos, meu Senhor, através desta oração, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor, por Sua bondade. Somos gratos ao Senhor pelo projeto da salvação. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, pela revelação do Teu mistério. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Sou grato a Ti, Senhor, por me permitir, meu Deus, mais um dia de vida nesta terra, aonde, ó Deus, fazendo uso da mesma oportunidade. Nesta noite, ó Deus, aqui estamos para transmitir a Tua veraz palavra. Peço a Ti, ó Deus de bondade, Deus de infinita graça, que o Senhor, na Tua infinita sabedoria, o Senhor me conduzas conforme, ó Deus, o Teu critério, conforme, ó Deus, o Teu projeto, segundo, ó Deus, a Tua vontade. Ó Senhor, olha, meu Deus, para aquele que nos assiste, pois vieram, ó Deus, para ouvir Sua palavra. Eles dependem, precisam do Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço que através da Tua mensagem, o Senhor vá de encontro com este coração, com esta alma aflita, com esta vida, Senhor, que sofre, meu Deus, por problemas tais que só o Senhor sabe e conhece. Eu peço a Ti, Pai amado, em nome de Jesus, glorifica Teu nome através deste trabalho. Exalta-te, Senhor, engrandece o Teu nome mais e mais, e que assim, Senhor, vidas sejam alcançadas pelo Seu amor, por Sua bondade e por Tua absoluta força. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Prezados irmãos, diletos ouvintes que nos ouvem desta noite tão especial, o texto ora lido, tido como endereço em Salmos, conhecido como Salmo de Asaf. Asaf, que era um dos cantores
do coral ou dos corais que continuamente prestava culto e adoração no templo. Este mesmo Asaf, que esteve com Davi, este mesmo Asaf, que lhe é atribuído também a composição, não só do Salmo 73, mas como o Salmo 83, e também lhe é atribuído a autoria do Salmo 50. É este Asaf que expõe no texto ora lido a sua experiência que teve com Deus. Quando nós encontramos no início do Salmo de número 73, nós encontramos Asaf, antes de tudo, chegando a uma conclusão. Dizia ele, certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Mas esta conclusão, Asaf chegou a ela depois de um grande processo, depois de uma grande guerrilha com relação à sua fé, com relação às suas dúvidas. Para que ele chegasse a esta conclusão, o texto vai nos informar que este Asaf, por alguns momentos ou por alguns dias, ele questionou-se consigo mesmo. Ele questionou-se no seu íntimo, no seu ser. Podemos então dizer que Asaf foi mais um dos crentes que passou por um processo de crise espiritual. No seu cotidiano, Asaf percebeu que os ímpios, os arrogantes, aqueles que não amavam a Deus, eram homens que, além de tudo, eram homens prósperos, eram homens saudáveis, homens fortes, eram homens livres de qualquer possibilidade de fardos. Parece que esses homens nunca eram atingidos por enfermidade. Ao olhar na visão humana, na visão horizontal, o que se observava que este povo, ou que esta multidão de pessoas, que eram pessoas arrogantes, eram pessoas praticamente que não dava crédito a Deus, muito pelo contrário, eram pessoas que no seu íntimo brotava a maldade, eram pessoas que maquinavam a maldade, eram pessoas que elevavam a sua voz contra os céus, e pessoas que zombavam do próprio Deus. Em contrapartida a tudo isto, o que Asaf percebia era que era um povo próspero, eram pessoas sadias, eram pessoas que não tinham preocupações, eram pessoas que não esboçavam ou não tinham sofrimento algum. Por sinal, eram pessoas que não eram atingidas por doenças. Na visão da época, ou como muitos faziam na época, atrelava muito a questão da vida do cotidiano à questão da religião. Muitos da antiguidade acreditavam que a prosperidade, que a bênção, que o multiplicar das posses era uma consequência da bênção de Deus sobre os justos. Enquanto que o sofrimento, enquanto que as dores era consequência do juízo de Deus sobre os injustos. Era assim que muito da antiguidade pensava. E por este caminho, Asaf começa a escorregar
os seus pés espirituais. Asaf começa a observar e começa então até ficar preocupado. Como pode pessoas tão más, pessoas tão rudes, pessoas tão arrogantes, pessoas que em secreto projetam o mal, são pessoas violentas, são pessoas soberbas, como podem estas pessoas viverem tão bem, estas pessoas viverem sem nenhum problema social, sempre enricando mais e mais, sempre sendo bem mais vista a cada dia? E acredite, o círculo de admiradores cresciam. Tanto é que até mesmo alguns, tido como povo judeu, tido como povo de Israel, alguns começaram, no segundo versículo 10, a seguirem a eles. Começaram a trilhar o caminho destes homens. E o que é pior, começaram a adentrar numa cegueira espiritual, que segundo eles, Deus não estava preocupado e nem estava atento, ou pouco se lixava para esta situação. De maneira, queridos, que de tanto ver essa circunstância, esta realidade, Asaf, ele então começa a se questionar: teria sido inútil eu manter as minhas mãos puras? Teria sido inútil eu manter o meu coração puro e as minhas mãos longe do pecado? Asaf começa a passar por um processo, crise de fé, uma crise espiritual. Ele conversando, à medida que escrevia, repassando as suas experiências para tantos outros, da sua geração, como também aqueles que haveriam de vir, ele se pergunta: teria sido inútil? Do que valeu? Do que adiantou eu ter o meu coração, guardar meu coração na pureza, lavar as minhas mãos na inocência, ou seja, não estar participando do pecado, guardando a minha vida, guardando a minha pureza? Ora, tenha sido inútil tudo isto? E uma coisa que eu acho interessante é que Asaf diz: o dia inteiro eu sou afligido. Eu tenho guardado o meu coração na pureza, minhas mãos na inocência, mas todos os dias eu sou afligido. Todas as manhãs eu sou castigado. E uma coisa interessante é que Asaf, adentrando nesse processo de crise, essa questão de crise de fé, ele questiona consigo mesmo. Ele passa a ser envolvido por uma nuvem de dúvidas acerca do seu posicionamento como um servo de Deus. Depois de cogitar tudo isto, de estar vendo tudo o que está acontecendo, a prosperidade do ímpio, daquele que não tem Deus, e começar então, até isso, consigo mesmo, acerca de dúvida, se teria sido inútil guardar o seu coração, lavar as suas mãos na inocência. Mas uma coisa interessante, querido, é que o salmista Asaf, ele não conversa isso com ninguém. Ele não procura um grupo para tentar justificar ou para tentar abater a fé dos filhos de Deus. Não. Quando a gente olha no versículo de número 15, na tradução NVI, ele utiliza um termo dizendo: eu não conversei com ninguém, para que assim eu não traísse os teus filhos. Foi algo que ele ficou consigo.
atormenta uma enxurrada de dúvida, de questionamento consigo mesmo. E Asaf, durante a sua vida, durante um tempo da sua vida, ele procura entender, ele procura uma explicação, ele procura maneira de tentar resolver esse conflito que ele tem com ele mesmo. E em um dia, Asaf, como um dos adoradores, um dos cantores no templo, ele vai dizer no texto que lemos nessa noite: até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Esse período não trata-se de um período de um dia. O que está relatado no Salmo 73 não está de maneira nenhuma, não é algo que aconteceu apenas em um dia. Não se trata aqui de um simples momento de pensamento. Aqui Asaf está se referindo a uma experiência que ele teve, e que, apesar de não dizer quanto tempo esse período cobre na vida de Asaf, mas fica muito claro que não se trata de uma questão que aconteceu em um dia, mas aconteceu em um período na vida de Asaf. Essas dúvidas, os questionamentos, a questão quanto a se questionar a si mesmo, a tentar solucionar esse conflito, a tentar buscar uma resposta, a tentar buscar uma solução, quem sabe tentando fugir do que estava sendo bombardeado à sua mente. Quem sabe nesta noite, você que está me ouvindo, querido, você tem passado por esta situação, uma crise de fé, uma crise espiritual. Talvez o seu problema, o que te perturba, não é essencialmente a questão financeira, mas quem sabe, em dados momentos da sua vida, você já se viu em um canto na sua casa, olhando o que está acontecendo ao redor, e às vezes você pega a questionar-se a si mesmo: será que as coisas é como eu criei? Será que eu entendi? Será que a minha vida como cristão, ela está andando nos eixos do Senhor, nos eixos da palavra, da vontade de Deus? E nessas oportunidades surgem questões, e como já disse um certo escritor, é no campo da mente. A nossa mente é um campo de batalha, e é nesse campo de batalha que ou nós vencemos ou nós somos derrotados. Quantas vezes, talvez até pessoas que hoje não estão mais servindo ao Senhor, por causa desses conflitos no campo mental, atingiu a sua fé, atingiu a sua estrutura, você foi desestruturado. Quem sabe outros que me ouvem tenham deixado de participar, tenham deixado de participar da igreja, tenham deixado de participar das reuniões, tenham deixado de participar dos momentos de louvor, porque foram atingidos. Você foi atingido, está machucado, está passando por essa crise. Você às vezes não mais se conhece. O golpe que veio sobre a sua vida foi forte. E você talvez está se perguntando: eu tenho sido uma mulher de Deus, eu tenho dado testemunho, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor,
Eu tenho buscado ser íntegra. Está vivendo uma vida de renúncia. Mas de repente você foi golpeado ou golpeada pelo seu cônjuge. Uma decepção amorosa. Uma decepção na família. Você se desestruturou. E isto abriu margem para os questionamentos, a falta de confiança, a possível forma de ver de um distanciamento de Deus da sua vida. Asaf passou por algo parecido. E o texto diz que Asaf, ele entrou no santuário de Deus. Outras versões chamam de templo de Deus. Sabe o que nos chama a atenção, queridos? É que em um dado dia, em um dado culto, Asaf entra. Talvez, quem sabe, Asaf não estivesse naquele momento quando adentrou lá no templo. Asaf não estava pensando, não estava imaginando. Quem sabe Asaf não foi nem levando na mente aquele problema. Como um dia normal, em um dos cultos normais, Asaf foi prestar culto e adoração ao Deus de Israel. E ele faz questão de dizer, até que entrei, oh aleluia, no santuário de Deus. Esse até, ele diz muita coisa. Esse até põe fim a algo e dá início a algo novo. Viveu desta forma, atormentado pelas dúvidas, atormentado pelas perguntas sem respostas, atormentado por uma visão completamente equivocada. Oh, glória a Jesus! Atormentado por algo que parecia ser o que de fato não era. Mas Asaf nos diz, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei no templo de Deus. O templo de Deus foi exatamente o local onde Deus disse para Salomão que estaria atento os ouvidos à oração que se fizesse naquele lugar. O templo é uma referência da presença de Deus. O templo faz alusão à presença do Senhor. Ilustra muito bem alguém que entrou na presença de Deus. Quando Asaf diz que entra na presença de Deus, ele diz, então eu compreendi o destino dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. É porque é na presença de Deus que Asaf percebeu algo tremendo. Quando Asaf entra no templo, Asaf entra na presença de Deus, há uma revelação de Deus acerca dos questionamentos de Asaf. Há uma resolução de Deus para aquilo que tanto incomodava Asaf. É lá que Asaf percebe, queridos, é lá que Asaf observa que o problema não estava em Deus. O problema não era em quem estava à sua volta. Asaf percebe a partir de que entra no templo, ele começa a ver a coisa de uma outra ótica. Tem uma nova visão. Ele passa agora a contemplar que o problema era a forma que ele estava enxergando as coisas. Era como ele estava observando a situação.
Porque quando se começa a observar do plano, na ótica de Deus, na visão divina, nós somos esclarecidos acerca do que está oculto, acerca daquilo que está ludibriando a nossa visão do ponto humano, da visão humana. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, e digo com bastante convicção de estar sendo orientado pelo Espírito de Deus. Deus te convoca nesta noite, querido. Deus te convoca nesta noite, querida, a passar a ver as coisas do ponto de vista divino, aleluias. Oh, glória a Deus. Deus convida você, querido, a ver as coisas do ponto de vista dele. Santo é o nome de Jesus. É quando nós buscamos o ponto de vista de Deus, é que aquilo que estava oculto, Deus começa a trazer a luz, a razão de tudo, a perspectiva da visão de Deus é uma nova perspectiva. Entrou no templo. Hoje não necessariamente Deus ouve e responde às orações só a partir da construção ou de um templo. Paulo nos faz lembrar: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Bendito seja o Cordeiro de Deus. Entra no teu quarto, em secreto, ora ao Senhor teu Deus, que Ele te responderá. Talvez você estava sendo tão bombardeado na tua mente que pouco tempo te fazia lembrar da oração, do clamor, da súplica. Entrar na presença, entrar no templo, é estar na presença do Senhor. O Senhor tem as respostas que você precisa. Quando Asaf, ele diz: eu compreendi qual era o destino dele. Asaf então passa a ter uma visão correta do que está acontecendo. Asaf diz: olha, a prosperidade deles são prosperidades que se encontram em uma areia movediça. Não tem sustento, não tem firmeza. Seus pés foram postos em lugar escorregadios. Logo eles irão cair. Logo eles irão estar em ruína. Sem que percebam, serão destruídos. Asaf observa, e ele usa uma metáfora dizendo ao Senhor: quando o Senhor se acordar e te levantar, tu o farás desaparecer. Ao contrário, Asaf vai dizer: ainda que meu coração estava em amargura, ainda que no íntimo eu sentia inveja, ainda que eu agi como insensato, como irracional, ele diz: contudo sempre estou contigo. Ele descobriu no templo que em todo o tempo ele estava com Deus
ele descobriu que apesar de tudo isto, ele diz: tu tomas a minha mão direita e me sustentas. Ah, queridos, como é bom quando depois de uma enxurrada de ataques à nossa fé, à nossa espiritualidade, ah, como é bom depois da nossa confiança ser colocada em xeque. Como é bom, queridos, quando o nosso caráter às vezes é posto em dúvida. Como é bom quando muitos que estão ao nosso redor, às vezes se dando até mesmo como irmãos, nos apunhalam, nos machucam. E chega um estado que quando você vai à presença de Deus, que você só sabe derramar, quebrantar-se diante de Deus, derramar a sua alma, chorar, lamentar, e você começar a receber a revelação de Deus. Quando é bom, quando Deus começa a revelar para nós que nós estamos sob a proteção da sua mão. Quando é bom, quando nós somos consolados depois de tudo isso, nós começamos a sentir confiança em Deus. Começamos a sentir Deus dizendo que está sempre nos guiando, nos orientando. Então, nós chegamos a uma conclusão que chegou a Asaf. Quando ele diz: tu me diriges nos teus conselhos. E depois no futuro, ele está dizendo assim, uma visão pós-morte, ele diz: tu me receberás em honra. Bendito seja o nome de nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que ele diz: quem tenho eu? Quem tenho eu nos céus, senão a ti? Quando ele diz: eu tenho o Senhor nos céus, o versículo seguinte, ou a continuidade do versículo seguinte, nós entendemos ele dizendo: se eu tenho o Senhor nos céus, ele está querendo dizer agora, e na terra não existe nada que eu desejo. Olha só quem está falando. Um Asaf agora, que depois de ter recebido a revelação de Deus, um Asaf que depois de ter recebido, de ter entrado na presença de Deus, de ter encontrado respostas de Deus, ele agora diz, e diz com muita precisão, aquele Asaf que estava preocupado com que o ímpio prosperava, tinha tudo, enquanto o justo não tinha nada, uma visão terrena, uma visão simplesmente de baixo. Ele agora diz: quem eu tenho nos céus senão a ti? E aqui na terra, o que eu desejo mais dessa terra, se eu tenho a ti? É assim que acontece com o cristão. É assim que acontece comigo, acontece com você. Quando nós, eu costumo dizer que quando nós começamos a viver uma vida de ansiedade, eu costumo dizer que a gente, quando começa a estar voltado muito para o terrenal, para a preocupação do dia a dia, para o que vai vir amanhã, para as lutas que vamos enfrentar, eu costumo dizer que quando a gente começa a ficar olhando assim, é sinal que começamos a perder a revelação divina. Começamos a deixar de olhar para cima, para a eternidade, e passamos a olhar para o que é terreno. A vida de um homem transformado depois de uma revelação tremenda. Aqui está ele. Aqui está ele, um homem chamado Asaf. Asaf vai concluir, queridos, de uma forma tão maravilhosa, quando ele diz assim: para mim, bom é estar perto de Deus.
Ah, Senhor, como é bom estar perto de Ti. Oh, Senhor, como é bom, porque quando eu estou perto de Ti, eu estou distante daquilo que é terrenal. Quando eu estou perto de Ti, eu tenho visão do que é de cima e não visão do que é de baixo. Quando nós estamos perto de Deus, a nossa visão passa a ser uma visão vertical e não a visão horizontal. Quando nós, querido, estamos na presença de Deus, nós sentimos uma firmeza, convicção, porque a presença do Senhor nos dá descanso. Em meio às turbulências, em meio aos ataques, em meio aos conflitos que surgem dentro de nós, conflitos que surgem na nossa mente para nos abater, para diminuir a nossa fé. Quando estamos na presença de Deus, quando estamos perto de Deus, nós sentimos conforto, sentimos paz. Eu me lembro que o episódio capítulo 33 de Êxodo, mais precisamente o versículo 15. Depois do povo ter pecado contra Deus, ter sido fundado o bezerro de ouro, Moisés ter quebrado as tábuas, Moisés ficou irado, Deus também. Deus então resolve, dizendo a Moisés: vai, pega o teu povo, que foi tirado do Egito, e os conduz à terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Porque a minha presença não irá convosco. Eu não estarei com vocês, entre vocês, mas enviarei um anjo. E depois de argumentar e contra-argumentar, no versículo 15, Moisés diz ao Senhor: se a tua presença não fores conosco, nós não subiremos, nós não iremos daqui para lugar nenhum. Porque a tua presença, ela nos dá descanso. Foi isso que Deus resolveu. E Deus diz: a minha presença irá contigo para que haja descanso, para que haja paz entre vocês, para que o teu coração tenha descanso, Moisés. A presença do Senhor, ela nos dá, queridos, uma nova perspectiva. Oh, aleluia! A presença do Senhor, ela acalma a minha alma, ela me dá firmeza para caminhar, palmilhar nesta terra, em meio a tanta situação caótica, em meio a uma geração caída, corrompida, em meio a um mundo de desamor, em meio a um mundo de impiedade, em meio a uma sociedade complexa e altamente relativa, mas andando com o Senhor, a nossa vida até antes de entrar na presença do Senhor é uma coisa. Até o momento que entramos no templo ou na presença de Deus, a visão é outra. O prisma agora é outro. Nossa conduta é outra. A nossa vitória é certa. A nossa fé é estimulada. Ao invés de murmúrios, há cântico nos lábios. Asaf, dentre tantas lições, ele nos ensina lições tantas, mas nesta noite, o que o Senhor nos transmite de maneira muito sucinta
que precisamos aprender a depender da presença do Senhor. Deixar de estar querendo resolver as coisas baseado em nosso próprio intelectualismo, nas nossas capacidades, nos nossos méritos, nos nossos atributos. O que é um cristão, se não alguém que depende totalmente do Senhor? Alguém que, como diz Paulo, torna-se um escravo, um servo do Deus vivo. Se não for para servir a Deus, não depender de Deus, antes sermos autônomos e independentes, não há razão para viver nesse cristianismo. Não há razão para professarmos essa fé. Aprendamos isto. Guardemos este ensinamento e pratiquemos. A palavra do Senhor nesta noite é: acalma o teu coração, entra na presença do Senhor. Mas não entra na presença do Senhor, preste bem atenção, não entre na presença de Deus como se você estivesse entrando na presença de qualquer indivíduo, com dúvida, com descrença, com incredulidade. Não. Como disse um certo pensador, eu não criei em Cristo, eu não criei em Cristo como se fosse uma criança. A minha fé em Cristo, em outras palavras, não é uma fé de criança, mas é a fé, e a minha profissão de fé é a profissão de alguém que foi formada em uma fornalha de lutas, de tribulações e de dúvidas. A fé sólida. Creia nisso, que quando você dobrar os seus joelhos, ou se você não puder dobrar seu joelho, mas se você estiver deitado ou sentado, ou em pé, elevando com toda sinceridade o seu coração à eternidade, ao Deus vivo, acredite, este Deus é fiel para te ouvir, para te dar respostas e para conduzir estas circunstâncias que está abafando, que está sendo conflituosa, está causando essa crise espiritual na sua vida. Levante-se e creia, porque Deus é contigo. Que Deus, na pessoa gloriosa de seu Filho amado Jesus, Ele continue nos dando graça, continue nos dando força. Que os nossos olhos espirituais sejam olhos abertos, de forma que nós venhamos a ser guiados não pelo que vemos, porque disse Paulo, isto é transitório, mas que sejamos guiados pelo que não vemos, porque isto é para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar neste momento, concluindo esta live. Quero orar por você que neste momento me ouve. E eu creio piamente, querido, que a boa mão do eterno Deus estará contigo. Te tirará desta areia movediça, desta fé inconstante, e te dará uma fé sólida, inabalável, inamovível, como disse o salmista.
Os que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você pode glorificar o nome do Senhor aí? Mas glorifique aí. E nós estaremos orando agora. Feche seus olhos. Você que crê que o Deus ao qual servimos é um Deus vivo, operante, poderoso, para te erguer desta situação e te fazer ver aquilo que está oculto aos olhos humanos. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ah, Senhor, meu Deus, nós queremos te adorar, Senhor. Senhor, precisamos, ó Senhor, de sermos verdadeiros adoradores. Pedimos ao Senhor nesta noite, ó Deus. Sobretudo, ó Deus, perdoe-nos, ó Senhor. Ó Deus, pelas nossas fraquezas. Perdoe-nos, ó Deus Santo, por tantas vezes caímos, ó Deus Santo, em um lago, ó Senhor, de incertezas. Por tantas as vezes, meu Deus, mergulharmos, meu Senhor, em um pântano de dúvidas. Ó Deus, mas nós cremos, meu Senhor, meu Deus, que o Senhor está conosco. Apesar, Senhor, dos nossos deslizes. Apesar, Senhor amado, de uma fé, meu Deus, tão flácida. Mas o Espírito do Senhor ainda diz em nosso coração, em nosso ser, que o Senhor ainda está conosco. E nós confiamos e cremos nisso. Pai, mas nesta noite, ó Deus, no momento em que oramos a Ti, te apresentando, ó Deus, todos quantos nos ouvem, Senhor, eu quero te pedir no nome santo de Jesus. Senhor, vai, meu Deus, revertendo este quadro, meu Senhor, de incredulidade. Senhor, vai revertendo, ó Deus Santo, esta situação, meu Pai, que tem abalado este homem, esta mulher. Pai, eu quero te pedir nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, que a Tua presença, meu Deus, seja, meu Senhor, contemplada, meu Deus, na vida dos Teus filhos. Senhor, eu quero te pedir nesta noite, ó Deus eterno, Senhor, que aonde esta pessoa estiver, seja em casa, Senhor, seja, ó Deus, na casa, meu Senhor, de um vizinho, seja, meu Deus, em qualquer lugar que se encontrar, meu Deus, que esta pessoa seja alcançada nesta noite, Senhor, pelo reavivamento, Senhor, da sua fé. Meu Deus, que esta pessoa possa, meu Deus, neste momento, enquanto oramos, pelo poder e auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, esta pessoa, meu Deus, seja reerguida deste lago de dúvidas. Meu Deus, que esta pessoa, meu Senhor, seja levantada, meu Senhor, e que assim Teu nome seja glorificado. Meu Deus, que esta pessoa neste momento seja, Senhor, impactada. Ela sinta, Senhor, mover do Espírito Santo. Meu Deus, e que neste momento o Teu Espírito Santo possa, meu Deus querido, fazer algo maravilhoso na vida desta pessoa. Pai, eu profetizo no poder do nome de Jesus Cristo, que o Teu servo que está sem congregar, Senhor, seja, ó Deus, por causa, meu Senhor, desta quarentena, ou seja, ó Deus, por outro motivo, eu quero te pedir, meu Deus, que este problema, meu Deus, que esta atitude caia por terra no poder do nome de Jesus Cristo, e que ainda que esteja em casa, meu Senhor, guardando esta quarentena, meu Deus, ela seja reavivado, Senhor, que o fogo no altar seja, meu Deus, aceso, seja, meu Deus, constantemente, meu Senhor, venha estar sentindo, meu Deus, o ardor da presença do Espírito Santo. Assim aviva, meu Deus, a Tua serva, Teu servo, enche de alegria, enche de gozo do Espírito Santo, enche, meu Deus, da Tua paz, enche, Senhor, do Teu descanso, da Tua alegria e da Tua força. Anima, Jesus, aquele que está desanimado. Levanta, Senhor, aquele que está, meu Deus, sentado, que está caído. Fortalece quem está fraco. Glorifica Teu nome, ó Deus. E assim, Senhor, que
que o ministro da iniquidade seja, em nome de Jesus, envergonhado e derrotado pela perca da batalha sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, seja glorificado o Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos a Ti e Te pedimos que o Senhor continue conosco no restante desta noite, alegrando o nosso ser. Oh, aleluia! Glorificando o Teu nome, pois digno é o Senhor de toda exaltação nos céus e na terra. Em nome de Jesus te pedimos, e por fé nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame da sua graça sobre a tua família, sobre o teu casamento. E se Deus quiser, domingo nós estaremos de volta em o nome de Jesus e para a glória do Deus vivo. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor. Um abraço.